Ei, bom dia meninos, bom dia caros, caríssimos. Espero que vocês estejam com saúde, né? E que estejam passando um período produtivo, apesar da dificuldade de deslocamento e esse isolamento social. Eu venho aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre direito constitucional. A gente já tem mais ou menos 2 semanas e meia sem contato, mas os materiais foram colocados no portal da escola. Espero que vocês tenham tido acesso. São pelo menos 3 materiais, né? Com algumas atividades para vocês fazerem, tipo de estudo dirigido. Mas eu sei também que o contato visual, né? Assim, alguns comentários que a gente pode fazer sobre a matéria são relevantes para vocês se orientarem, também saberem o que selecionar dos estudos que vocês fazem, além, é claro, do material que eu já repassei. Bom, nesse período de afastamento, o que é importante para nós é trabalhar a parte da matéria, ou da unidade, né, de teoria geral da Constituição e constitucionalismo, que envolve o poder constituinte. Então, nosso objetivo é preparar vocês sobre o poder constituinte, é o que a gente vai tentar ver se nesse período de afastamento consegue trabalhar. Claro que se for necessário mais um prolongamento desse distanciamento social, a gente vai colocar outras disciplinas, talvez mudando a unidade para a parte de direitos fundamentais. Mas por enquanto a gente está fechando um dos últimos tópicos, que é o tópico sobre poder constituinte. Bom, como vocês viram no texto que eu encaminhei na semana passada, o poder constituinte é um tipo de conceito que foi criado no final do século XVIII, conjuntamente com a Revolução Francesa, através do qual se pretendeu atribuir a um documento escrito capaz de organizar o Estado, que nós chamamos de Constituição, uma maior relevância em relação ao outro conjunto normativo, a ordem jurídica como um todo. Então, o que justificaria, né, a supremacia da Constituição em relação às demais normas, o fato da Constituição estar num patamar hierarquicamente superior às demais normas, é exatamente a sua origem. Ao invés de ser originária do chamado poder legislativo, que se renova de 4 em 4 anos no modelo brasileiro, através das legislaturas, né? Legislatura é o período de 4 anos, no qual uma casa legislativa não sofre uma alteração significativa nos seus quadros, no período que, no nosso caso aqui, corresponde ao mandato do deputado federal, deputado estadual, é claro. Então, veja, para diferenciar, né, o produto da legislatura, o produto do poder legislativo, que se renova de 4 em 4 anos no modelo brasileiro, em relação ao produto do poder constituinte, nós precisamos teorizar em cima dessas características. Então, o primeiro modelo, né, que se pensa, que se teoriza, dentro das espécies do poder constituinte, é o poder constituinte originário. Para a gente entender como é que é o quadro doutrinário hoje a respeito desse tema, nós temos 4 tipos de poder constituinte. 2 que são estudados com muita frequência, com mais ênfase. Nós entendemos essa diferenciação, né, entre o valor que uma Constituição tem e o que as demais normas podem ter. Nós temos o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Para além desses 2 modelos, a gente tem o poder constituinte difuso e o poder constituinte transnacional ou supranacional, que não funciona com tanta clareza no modelo brasileiro, porque nós vivemos numa situação em que o direito nacional ainda prepondera, pelo menos à luz do constitucionalismo, em relação a determinadas, não todas, mas determinadas avanças internacionais. Lembra que, quando se trata de direitos humanos, os tratados internacionais sobre direitos humanos, que a gente também já estudou em sala de aula, podem assumir valor de Constituição, funcionarem como se fossem emendas constitucionais, que nós vamos aprender um pouco melhor sobre o rito da criação dessas emendas na nossa conversa de hoje. Bom, mas enfim, tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, aprovados segundo um determinado modelo, que está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, eles equivalem a emendas constitucionais. Eles têm força de Constituição, né? São considerados como normas materialmente constitucionais, como nós já vimos. Mas é óbvio que a gente está tratando aqui da Constituição original, aquele documento, né, com 250 artigos que vocês já tiveram contato aí, né, na nossa sala de aula algumas vezes. Então, o primeiro modelo, né, a primeira espécie de poder constituinte que nos interessa
é o poder constituinte originário. Quais as características desse poder constituinte, chamado originário? Ele é inicial, ele é autônomo, ele é incondicionado, ele é considerado um poder de fato e não um poder de direito, e por isso ele reúne a capacidade, né? Tem como, vamos dizer assim, conceituação, aquele tipo de poder que emana do povo, que é capaz de criar ou recriar as constituições de um determinado Estado. E quando eu me refiro a Estado, é bom lembrar, de um determinado país, né? Nós estamos falando da Constituição Nacional, que no nosso caso é uma Constituição de uma República Federativa, né? Bom, então a primeira característica, inicial. Como se trata de um poder originário, o próprio nome já diz, não há nada que o anteceda. Então essa noção, né, que nós temos que ter é que o Estado, do ponto de vista político e jurídico, se cria através da manifestação do poder constituinte originário. Até por isso que o poder constituinte originário é considerado um poder de fato e não um poder de direito. Porque não há uma ordem jurídica anterior regulando a maneira através da qual esse poder vai ser exercido. Então essa inicialidade está exatamente paralela à noção de que se trata de um poder de fato. O que seria um poder de fato? Não há nenhuma regulação anterior dizendo quando, como e por quem ele será exercido. Então ele é exercido espontaneamente, né? Considerando que se trata de um poder de fato, nós já conseguimos compreender as outras duas características, que é a ausência de limitação e a ausência de condicionamentos. Então, a ideia de que se trata de um poder constituinte originário, tendo como característica se tratar de um poder ilimitado, pauta, né, se baseia na lógica de que não há dentro da ordem jurídica interna nada que possa impedir a manifestação desse poder, ou limitar no sentido de travar disposições sobre o seu conteúdo. Então, o conteúdo de uma nova Constituição, ele está livre para tratar de tudo que ele queira, porque não há limitação anterior. Do ponto de vista da forma com a qual esse poder se manifesta, nós vamos entender que também não há nenhum condicionamento. Daí essa característica ligada a se tratar de um poder incondicionado. Então, se a gente quisesse resgatar aqui, a gente tem um poder inicial, porque que cria a primeira Constituição, ou recria as Constituições de acordo com eventuais mudanças mais abruptas, né? Na ordem, vamos dizer, política, quem sabe econômica, jurídica de um determinado país. Então essa é inicialidade. A ausência de limitações pautadas na ordem jurídica interna anterior, então ilimitado nesse sentido. A ausência de condições no sentido também de que não há um conjunto, né, de regras, de procedimento que deverão ser adotadas quanto da manifestação desse poder. Então o poder constituinte originário tem essa terceira característica, que é se tratar de um poder incondicionado. E a quarta característica que eu prefiro adotar e comentar com vocês é que se trata de um poder de fato. Então, se você quiser resgatar inicial, ilimitado, incondicionado e poder de fato, tá? São as principais características que a doutrina comenta, que eu acho útil comentar com vocês, resgatar do texto que já foi repassado. Bom, entenda, quem é o titular do poder constituinte originário? Quem é que é dono dele? O povo. O conceito de povo não é um conceito unívoco, ou seja, não tem um sentido só. O conceito de povo pode variar, dependendo do autor, dependendo da doutrina, dependendo do momento histórico no qual se estuda. Tá? O conceito restrito de povo, que é um conceito que a gente quer colocar para abrir, né, os entendimentos a respeito desse tema, é o conjunto de pessoas dentro de um determinado Estado, então do elemento humano do Estado, o conjunto de pessoas dotadas de poder político, que significa dizer o poder para interferir nos assuntos de interesse da comunidade. Votar, ser votado, por exemplo, envolve essa questão de exercício de poder político. Então, as pessoas que detêm poder político são certamente consideradas parte do povo. Só que esse conceito é um conceito restrito. Preciso notar que os países mais modernamente, eles têm adotado um conceito de povo mais abrangente. Então a gente soma as pessoas que são dotadas de poder político, organizações, instituições, a própria sociedade como um todo, que se organiza em torno de determinados temas. Então aqueles
que o La Salle chamou de fatores reais de poder, também são considerados elementos importantes para você entender o que é povo. Então, não vamos ficar só pensando que o povo é constituído por cidadãos, ou seja, pessoas dotadas de poder político ou de direitos políticos, né? Pensando nesse sentido. Vamos ampliar o conceito de povo para além dessas pessoas, para todo o contexto que pode de alguma forma interferir no cenário da definição das bases políticas de uma nação. Então, aí vai depender muito de como está organizada aquela sociedade que você está analisando. Mas lembra, o poder constituinte originário é titularizado pelo povo, mas é exercido por quem? Em geral, em estados democráticos, o poder constituinte originário é exercido por uma Assembleia Nacional Constituinte, que é um conjunto de indivíduos que são eleitos para essa finalidade específica, que se reunirão num determinado prazo. Normalmente esse prazo não é alongado como uma legislatura, é menos do que uma legislatura em termos de tempo, mas obviamente com tratativas bastante complexas, né? Porque essas tratativas para a criação de uma nova Constituição ou da primeira Constituição do Estado, elas envolvem necessariamente em modelos democráticos o exame, a apreciação, né, a análise e a aceitação de diversos modelos de bem viver, modelos de estilos de vida, né, várias ideologias, vários parâmetros aí que podem ser considerados como parâmetros universais para uma convivência em comunidade. Então lembrar que nós temos essa ideia aí, né, de que enquanto a titularidade do poder constituinte originário é do povo, o seu exercício é através de um conjunto menor de pessoas, que nós chamamos de Assembleia Nacional Constituinte. Veja que o poder constituinte originário, que é exercido através de Assembleias Nacionais Constituintes, ele é um poder exercido de maneira democrática. E nós vamos chamar a Constituição que advém desse modelo, ou desse sistema, de uma Constituição promulgada. Mas há situações em que a primeira Constituição do país, ou a Constituição que vai ser criada naquele momento histórico, não advém de pessoas eleitas com finalidade específica de produzir esse texto. Advém, às vezes, da determinação de um indivíduo apenas, ou de um conjunto de indivíduos, ou de uma autocracia, ou de uma oligarquia, pensando por esses aspectos aí da questão relacionada à teoria geral do Estado. Nessas hipóteses em que não há a participação popular na produção do texto constitucional, nós vamos chamar o resultado desse trabalho, ou seja, essa Constituição, de Constituição outorgada, como vocês já viram em algumas conversas e aulas passadas. Então, nos modelos democráticos, o exercício do poder constituinte originário é feito por uma Assembleia Nacional Constituinte. Nos modelos não democráticos, o exercício do poder constituinte originário é feito através de um indivíduo ou de um conjunto de indivíduos. Nós vamos ter aí uma Constituição que é outorgada. A propósito, é preciso lembrar que a doutrina, às vezes, por purismo terminológico, acaba utilizando a expressão carta, né? Carta nacional, carta magna, para identificar constituições outorgadas, né? Embora isso, como eu disse, é uma questão de purismo terminológico, porque quando você produz um texto longo a respeito desses temas, normalmente para evitar a redundância você usa as expressões Constituição, Carta Política, Carta Magna, né? Texto maior, coisas assim, vocês vão encontrar todos escritos com letra maiúscula, né? Em textos, artigos jurídicos ou de outra natureza que vão tratar da Constituição, tá bom? Então já vimos características, já vimos titularidade, já vimos formas de exercício, né? E isso a gente, com esses 14, 15 minutos de conversa aqui, a gente consegue resgatar o que se viu sobre o poder constituinte originário, tá? Eu queria pegar esses últimos 5 minutos, né, porque eu pretendo fazer um vídeo não muito extenso, para falar um pouco sobre a questão da característica da ideia de que o poder constituinte originário é ilimitado, né, essa ausência de limites. Bom, é verdade que o poder constituinte originário nos modelos nacionais de momento, quer dizer, da história atual, são absolutamente limitados.
Uma Assembleia Nacional Constituinte, portanto, pode colocar dentro de uma Constituição tudo que ela quer, tudo que ela deseja? Obviamente que não, né? Primeiro porque os estados eles estão sempre envolvidos em um contexto de globalização. Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, os estados, para se relacionarem uns com os outros, necessitam obedecer uma certa pauta, uma pauta mínima, que nós chamamos de direitos fundamentais. Então, a gente pode dizer que uma Constituição moderna, para ser considerada como democrática, para permitir que um Estado seja reconhecido, um conjunto mínimo de direitos fundamentais, né, que prestigiam a autonomia privada, devem estar presentes, pelo menos no sentido do mundo ocidental, por óbvio, né? Então a gente pode dizer que há alguma limitação, mesmo ao poder originário, com relação à preservação de direitos fundamentais. A gente pode dizer também que o poder constituinte originário, ele não pode fugir das ideias que estavam sendo lançadas pelo povo, né? Pela nação, no sentido de conjunto de pessoas que estão refletindo sobre a organização política e jurídica de um país, no momento em que se torna necessária a criação dessa nova Constituição. Então veja, a vontade de uma eventual revolução, ou do conjunto de pessoas que se movimentaram em torno da necessidade de uma mudança radical na forma de que ocorreu o tratamento político, o tratamento jurídico, né, da política daquele país, no momento em que acontecem esses eventos de viragem histórica, né, que são os que motivam a manifestação do poder constituinte originário. Esse conjunto de pessoas, esses grupos devem ter a sua vontade respeitada no texto constitucional. Parece óbvio, parece evidente, mas se trata aí de uma espécie de limitação, né? A vontade revolucionária, a vontade do conjunto de indivíduos, da sociedade organizada, no momento em que se verifica a necessidade de uma nova Constituição ou da primeira Constituição do país, é um limite ao poder constituinte originário. A gente diz que a teoria que franqueia, né, esse tipo de pensamento, assim, que autoriza esse tipo de pensamento, é a chamada teoria sociológica, né? Então, do ponto de vista de regramento jurídico anterior, a Constituição nova, né, fruto do poder originário, não encontra limites. Mas do ponto de vista da vontade política, vamos colocar aqui, da nação, né, ou do conjunto de pessoas que fizeram prevalecer, em alguma medida, os seus interesses, essa vontade deve ser respeitada, sob pena de um novo texto constitucional não pegar, né, quer dizer, não funcionar, não entregar aquilo que o povo deseja. Afinal de contas, o povo é titular, não pode ser frustrado pelos seus representantes, que seriam os membros da Assembleia Nacional Constituinte, né? E tem uma outra ideia que está aliada à chamada teoria sociológica, né, dos limites do poder constituinte originário, que é de que os ganhos sociais, né, o estágio de desenvolvimento de uma sociedade que se vive num determinado momento não pode ser piorado quando se organiza um novo texto constitucional. Então, a vedação de retrocesso social também seria um limite relacionado com a teoria sociológica ao poder constituinte originário, tá? É preciso deixar essas ressalvas assim. Então, do ponto de vista de organização política, de relações exteriores, limita o poder constituinte originário a pauta de direitos fundamentais que aquele mundo globalizado reconhece como passíveis de universalização, quer dizer, de ser adotados pelo conjunto das nações, né, dos países que estão ali ligados naquela comunidade internacional, vamos dizer assim. Do ponto de vista interno, poderia ser limite ao poder constituinte originário, à luz da teoria sociológica, a vedação de retrocesso social e a pauta de valores que a sociedade mantinha e que suscitou, né, o movimento revolucionário que deu ensejo a uma nova Constituição. E aí eu finalizo dizendo que os momentos de manifestação do poder constituinte originário, como provavelmente vocês também já tiveram a oportunidade de ler, eles normalmente são esses momentos de viragem, como eu já tinha dito há momentos, em alguns segundos antes, de viragem histórica, viragem política histórica.
Lembra que em sala de aula a gente já comentou, né? Percebendo as datas nas quais foram promulgadas as constituições brasileiras, você consegue identificar que anos antes, meses antes, aconteceu um movimento de uma mudança abrupta, talvez não pegada em armas, né, uma revolução no sentido de uma revolução armada, mas de uma revolução, diria eu, né, sociocultural que ensejou a produção dessas novas constituições. Veja, em 1824 tivemos o movimento de independência da colônia brasileira da metrópole portuguesa. Em 1891, primeira Constituição Republicana, nós tivemos exatamente, alguns dizem que foi um golpe, outros não, né, uma revolução, mas a revolução que deu ensejo à República. Então, a proclamação da República, que aconteceu em 1889, ensejando a Constituição de 1891. A Constituição de 1934 e também de 37, de alguma forma, derivaram da Revolução que iniciou a Era Vargas, né? Então, tivemos aí um movimento também importante, a Revolução de 30. A Constituição de 1946, o fim da Era Vargas, uma mudança, claro, grande de valores, a Constituição de 1946. A Constituição de 1967, em alguma medida, fruto da Revolução de 1964, ou do golpe de 64, como você preferir. Revolução, golpe, aí é preciso ter um embasamento que não é possível tratar aqui nesse vídeo, né? E não é objetivo nosso tratar disso, mas independente do nome que você der ao movimento que aconteceu em 1964, resultou numa Constituição de 67, que não era uma Constituição a propósito, é bom dizer, totalmente autoritária, embora tenha sido o seu processo de criação, no mínimo, atípico, né? Porque não foi um processo de promulgação, mas também não foi ao pé da letra um processo de outorga, né? Nós também já fizemos um comentário sobre isso em sala de aula, mas de todo modo uma construção de um movimento que estava longe de ser também plenamente democrático. E finalmente a Emenda Constitucional 01 de 1969, no aprofundamento da eventual crise institucional que ocorreu no período da ditadura militar, com a divulgação de atos institucionais, culminaram numa mudança importante, né, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, né, da Constituição de 67 com a Emenda Constitucional 01 de 69. E finalmente o movimento de direta já, embora haja outros elementos, mas o que me parece identificar bem assim, esse aspecto de viragem histórica que deu ensejo à Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, a Constituição que nós temos hoje, que nós tanto consideramos importante, né, que temos tanto apreço por ela, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui, né, nesse vídeo sobre o poder constituinte originário. As coisas vão saindo assim, devagarzinho, o vídeo até se alongou um pouco, queria que fosse menos de 20 minutos. Assistam esse vídeo, qualquer comentário coloque aqui, né, vou deixar aqui tanto no portal da escola quanto no portal do YouTube, né, do meu canal do YouTube. Vocês colocam os comentários, se forem perguntas, essas perguntas serão respondidas no próximo vídeo ou em comentários escritos lá no portal da Fadivale. Tudo bom para vocês, bons estudos, continuem assim, tá? Daqui a pouco eu mando outros vídeos.